gente! Estamos aqui de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom domingo, bom sábado, boa sexta-feira, se sextou para alguém aí. Vamos para a parte 2 dos exercícios. Vamos continuar fazendo os exercícios e aprender cada vez mais. Com certeza vocês já fizeram. Agora vamos checar se o que vocês fizeram está certinho. Vamos checar agora, né? E aprender algo mais. Vamos lá. Parte 2 dos exercícios de fixação. O primeiro, vou pegar meu laser aqui. Em uma determinada avaliação de desempenho de processo, onde a característica avaliada tem especificação de 125 mais ou menos 4 mm, foram analisadas uma amostra de 500 peças, onde foi encontrado média de 123 mm e um desvio padrão de 2 mm. Determine a porcentagem de diâmetros dentro da especificação. Considere um processo com distribuição normal. Ele quer saber a quantidade, a probabilidade, a porcentagem de diâmetros dentro da especificação. E a especificação é 125 mm mais ou menos 4. Então vamos usar lá o Minitab. Vamos abrir aqui, sair daqui. Vamos entrar no Minitab. E é aquele gráfico de distribuição. Você tem uma distribuição de probabilidade, tem um processo, que é uma distribuição normal, e quer saber a probabilidade do acontecimento, então você vai no gráfico aqui, gráfico de distribuição de probabilidade, vem para visualizar a probabilidade, dá um OK. A distribuição é normal, a gente já viu que ele, vamos voltar no exercício, ele já pediu para considerar um processo com distribuição normal. Só que a média é 123 e o desvio padrão é 2. Então, vamos voltar no Minitab. A média é 123 e o desvio padrão é 2. Até então aqui, coloca isso, vem aqui na área sombreada. Ele deu o quê? O que ele quer? Vamos lá de novo. Ele quer que você descubra o percentual de peças dentro da especificação. É 125 mais ou menos 4. Vamos voltar lá. Dentro, né? Então aqui, gente, eu quero o valor, eu vou dar o X para saber a probabilidade. Então, eu quero entre x1 e x2. Então, quem é o valor de x1? 125 mais ou menos 4. Então, 125 menos 4, 121. 125 mais 4, 129. É isso mesmo? 125 menos 4, 121. 125 que é a média mais 4, 129. Então, eu quero saber a probabilidade entre os dois. Eu dei o valor de x. Dá um OK. Pô! Olha. 0,84, quer dizer o que? 84%, né? 84%, essa, eu posso até copiar esse código aqui, ó. Copiar gráfico e jogar ele aqui dentro. Colar gráfico, olha a coisa bonita. Então, para a gente ver maior, ver bem maior, olha, 84, 0,84. 84% está entre 121 e 129, que é a especificação. Quer dizer que o que? 16% é essa parte aqui abaixo da especificação mínima e um pouquinho acima da máxima, que é o que está sendo rejeitado. Então, essa aqui seria a resposta, tá? 84%. Ok, gente? Facinho, facinho. Repitam quantas vezes quiser esse vídeo que eu saber como é que foi que eu fiz. Então, vamos partir para outra? Vamos partir para outra. Um cliente deseja, pegar um laser aqui novo. Um cliente deseja comprar de um fornecedor um tipo de peça para seu processo de montagem. A peça tem um diâmetro de 20 mais ou menos 0,2. O cliente já informou que só aceita um processo que tem uma probabilidade de 0,5% de gerar peças não conformes. O mesmo não quer colocar sua produção em perigo.
O fornecedor enviou uma tabela contendo os dados do processo, onde em resumo tinha uma média de 19,90 e um desvio padrão de 0,10. Mesma coisa, gente, né? Eu tenho que saber aqui a minha probabilidade dentro da especificação e ele quer que não seja maior que 0,5% de rejeição. Então vou de novo usar o Minitab. Sai daqui, vamos no Minitab, essa parte aqui eu vou deletar, deixa ele já aberto. Gráfico de distribuição de probabilidade, visualizar a probabilidade, ok. Normal, vou considerar que é normal. Qual é a especificação? Qual é o processo? A média 19,9 e um desvio de 0,10. Então 19,9 é a média e um desvio de 0,1. Área sombreada. Ele deu o valor de X ou deu a probabilidade? Ele deu o valor de X porque ele quer saber. O cliente já informou que só aceita um processo que tenha uma probabilidade de 0,5 de gerar peças não conformes. Então eu tenho que saber quanto está aqui em 20 mais ou menos 0,2. Então volta lá. 20 mais ou menos 0,2. 19,8, que é a menor, né? E 20,2, que é a maior, né? 20 mais ou menos 0,2, então 19,8 e 20,2 entre eles. Então eu vou dar um OK aqui. Deu também 84%, que praticamente foi um similar ao outro, né? 84%. Então com isso, o que quer dizer com isso? 84% está dentro da especificação. 84, então 16, né? 84%, então 16% está fora, gente. É um absurdo. Ele quer que não seja mais, ele não quer que seja maior que 0,5. Está dando 16%. Então 16% está aqui. Rejeição fora dos limites de especificação é 16% para completar os 100, não é isso? Então, gente, isso aqui tem que ser rejeitado. O cliente vai rejeitar e a pessoa lá do fornecedor tem que ajustar o processo. Esse demonstra aqui é justamente isso aqui, né, gente? Demonstrar, fazer o histograma aqui e mostrar estatisticamente que só 84% está dentro da especificação, o restante está fora, que é o 16%. E o cliente só aceita até 0,5%. Para esse 0,5% acontecer, quanto seria? Qual seria o X aqui? Se a gente fosse trabalhar aqui, por exemplo, um desvio padrão. Vamos lá ver um desvio padrão. Vou colocar um desvio padrão aqui, dar um Ctrl E e vou botar 0,01 para saber quanto vai dar agora. Deixar o mesmo valor aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. Pronto, 0,01, gente. 100%, ó. Deu 1, ó. Então 100%, também você teria que reduzir em 10 vezes o desvio padrão. Tanto que ficou muito bom, né? Muito bom. Vamos botar 0,5 para não facilitar tanto. Então já deu o que? 97%. Aqui, ó, 97%. Como ele quer 0,5%, então ele quer quanto? 0,5%, né? Então aqui já me deu 97. Aqui deu 9,72, 97,72. Ainda não dá porque ele quer 0,5%. Ele quer um processo muito justo, porque aqui deu 97,72. Ainda vai sobrar aí 2,30, 2,20 e pouco, 28, né? E ele quer 0,5%. Então ele quer um processo muito rígido, é complicado. Então, gente, essa é a resposta aqui. Isso aqui vai ser... O processo tem que ser melhorado. Não dá para negociar com esse fornecedor. O cliente não dá para negociar com esse fornecedor. Tem que melhorar o projeto, o processo para poder atender o cliente, tá? Vamos ver o outro. Esse é um textão, né, gente? Vamos lá. Não existe nenhum processo de fabricação que consiga fabricar dois produtos exatamente iguais,
sempre vai existir algo que os diferencia, seja uma dimensão, uma diferença no material, entre diversos fatores que podem gerar essa diferenciação, mesmo que o consumidor não consiga perceber essa diferença, pois não precisa entender de engenharia, de tolerância, ajuste, etc. Né, gente? A gente já falou isso. Não existe dois produtos iguais, de jeito maneira. O controle estratégico do processo, o CEP, foi pensado para que os problemas sejam minimizados, pois para o consumidor só existe produto com qualidade e produto sem qualidade. Ou seja, aquele produto que deu problema ao consumidor, né? Ou seja, sem qualidade é aquele que deu problema ao consumidor. Porque para o consumidor é assim, ou o produto é bom ou o produto é ruim. Não tem mais ou menos. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir e afirme quais estariam corretas. Vamos lá. 1. O conceito central do CEP está em aceitar a variabilidade do processo, e esta variabilidade do processo pode ser descrita em termos estatísticos. Sim, você aceita a variabilidade do processo. Você tem que aceitar que o processo tem variação. Você só vai tentar colocar agora ele dentro do que o cliente quer. Mas você vai aceitar. Então aqui caneta eu vou considerar que isso aqui está certo. O CEP foi um dos primeiros métodos de inferência analítica com o uso de procedimentos matemáticos, estatística, a ser utilizado nas linhas de produção. Foi logo quando começou lá o Schwartz, que Deming levou para os Estados Unidos não queria usar, aí levou para o Japão começou a usar esse procedimento de método de inferência. Inferência é dúvida, inferência é incerteza, mas é um método que gera matemática que foi feito com os dados estatísticos com o CEP, controle estatístico de processo. Isso foi um dos primeiros, então tá certo. Os métodos estatísticos desempenham um papel central nos esforços para a melhoria da qualidade. E a metodologia do CEP utiliza diversas análises e procedimentos estatísticos para identificar o comportamento do processo de fabricação. Realiza ações corretivas de modo a mantê-lo dentro de padrões pré-estabelecidos. Até então, ok. Objetivando a redução da produção de itens com qualidade insatisfatória. Ok. E ainda buscando pontos para melhoria. Ok. Assegurando assim a qualidade dos produtos produzidos. Beleza. O CEP serve para isso mesmo, para ver o comportamento do processo de fabricação, realizar ações corretivas, manter o processo dentro de padrões estabelecidos, dentro de limite de controle, né? O objetivo é a redução da produção de itens com qualidade satisfatória, que é o objetivo não produzir itens com problema. E ainda buscando pontos para melhoria, assegurando assim a qualidade dos produtos produzidos. Perfeitamente correto. Não tem que questionar essa afirmação. O 4. Podemos afirmar que qualquer processo de fabricação não gerará produtos iguais, mas sim produtos idênticos e similares, com determinada variação aceitável. E seus limites de aceitabilidade são definidos pelo projeto da engenharia. Perfeito, gente. Pelo projeto da engenharia, quando se passa a engenharia definida na fábrica. Mas quando é um cliente final, é um projeto do cliente, que é a engenharia do cliente. Então, pensando em engenharia, pensando como um globo, que alguém definiu essa especificação. Os limites, que é os limites de aceitabilidade. Aí vê, ó, com determinada variação aceitável. Você aceita aquela variação, contanto que aquela variação caiba dentro do seu cliente e você consiga mandar. Ah, então aqui, gente, tá tudo filé. Também tá certo. Qualquer questionamento aí, gente, ou pergunta, manda lá no Telegram, tá? Vamos ver o outro? Ah, esse é bom, tem até um exercício de CEP aqui, ó. Em uma indústria, a camada de dureza no núcleo de uma peça de aço foi medida a 1 milímetro de profundidade. Sendo assim, a mesma tinha que ser destruída para tal medição. Considere que os dados obtidos que estão no exercício mencionado abaixo são confiáveis e faça a análise de capabilidade para uma especificação de 45 mais ou menos 5 HRC. Ah, então tem isso aqui, né? E ele quer fazer a análise de capabilidade, sabendo que é dureza na camada, a peça é cortada, destruída. Então vamos abrir esse exercício aí. Aí você vai lá no CEP 17, dureza da camada. Se você for, deixa eu manter aqui as anotações. Vai lá no seu exercício, no seu pacote de exercícios, CEP 17, dureza da camada, aqui, ó.
Então temos esses dados e temos que fazer uma análise de capabilidade, né? É o que ele quer. Ó, são poucas peças, 15 peças. Por que são poucos dados? Porque a peça é destruída, gente. Então tem que ter pouca peça mesmo. Tem poucos dados. Tendo poucos dados, primeiro a gente vai fazer o quê? Já que ele pede para fazer o quê? Faça a análise da capabilidade. Então, para fazer uma análise da capabilidade, primeiro precisa fazer o quê? Saber se os dados são normais. Então, estatística básica, teste de normalidade, dureza da camada, dá um OK aqui, vamos ver. Opa, 0,731, normal, né? Está acima do 0,05, beleza. Agora vamos ver o comportamento, carta de controle. Que carta eu vou usar? Eu tenho poucos dados, então eu vou usar para dados individuais, vou usar um IAM. Um IAM, dureza da camada. Vamos ver opções de IAM aqui, como é que tá os testes. Todos os testes estão linkados, vou dar um OK aqui e dar um OK aqui. Opa! Também não tem nenhum infringimento de nenhuma lei, nenhuma regra. Então o processo está sob controle somente com causas comuns, com causas aleatórias, com causas naturais. Não tem nenhuma causa especial agindo no processo. Então agora eu posso fazer o estudo de capacidade, né? A ferramenta da qualidade, análise da capacidade normal, coluna única, dureza da camada, essa é a coluna. Tamanho do subgrupo. Gente, como eu só estou com 1, então subgrupo é 1. Especificação inferior, vamos lembrar lá qual é a especificação? É 45 mais ou menos 5. 45 mais ou menos 5. Então, a inferior é 45 menos 5, é 40. E a superior é 45 mais 5, 50. É 45 mais ou menos 5. Então a inferior fica 40 e a superior fica 50. O resto é dar um OK. E vamos ver a capacidade. Gente, o negócio ficou feio, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para distribuir melhor os dados. Ó, gente. CPK 0,45. Muito baixo, né? Muito baixo CPK. De cara você percebe logo que o processo está gerando produtos não conforme, porque os limites de especificação, ó, eles estão cortando. Toda essa área aqui já é não conforme, toda essa área aqui já é não conforme. E o limite inferior à especificação. Ó, quanto está gerando de ppm? A cada 1 milhão, 109.594 peças podem gerar problema. Então está muito baixo o CPK. Então é um processo não capaz. Agora é um processo normal, um processo de comportamento estável, porém não capaz. Isso pode acontecer, Luiz? Pode sim. O processo pode ser estável dentro do limite de controle dele. Porque não é aí quando eu jogo a especificação, que é agora que eu faço isso, para calcular o CPK, aí ele me demonstra que aquele processo com aquela variação não atende ao cliente. O que eu tenho que fazer? Melhorar o processo. Tentar melhorar tratamento térmico, tentar melhorar o forno, tentar melhorar o tratamento térmico, tá? Então essa seria a resposta aqui, ó. Ok? A resposta disso aqui é que o processo não é capaz, é estável, é antes normal, porém não é capaz. Ok, gente? Qualquer coisa voltem aqui no vídeo para ver como é que eu fiz. Probabilidade 0,7, a normalidade 0,771, a carta IAM, a capacidade do processo, né? Você pode fazer o CISPEC, estatística aqui, ferramenta da qualidade, CISPEC normal, chamadas da camada e subgrupo é 1. Aqui 40, colocar também, inferior 40, superior 50 e fazer o CISPEC. Vamos ver como é que tá. Ok. E faz o CISPEC, que é a mesma coisa, 0,731, deu aqui a especificação CPK 0,45, aqui deu as duas cartas, né, de média tudo ok, aqui as observações, como é única, é 1, tá vendo? Ele foi mostrando praticamente igual a carta de média, tá vendo? Essa carta aqui praticamente é a mesma carta da média aqui, porque só tem um ponto, trabalhando. Mas faz o CISPEC, que é até mais rápido, tá? Então, vamos partir para o outro, com outro exercício. Exercício de fixação 17.
Vamos voltar aqui para pegar. Opa, não. Sai daí. Vou sair daqui de novo. Então, o Instituto de Pesos e Medidas autuou uma indústria de refrigerante porque não estavam atendendo o limite mínimo de volume em garrafa PET de 1 litro. O Instituto diz que não pode haver probabilidade acima de 2% para produtos não conformes. Na prática, o processo deverá ter no máximo 2% de probabilidade de um produto ficar com um volume abaixo dos 1000 ml, que é 1 litro, né? O Instituto afirma que o cliente paga por 1000 ml e não pode receber menos que isso. De posse dos dados das 3 máquinas de envase de refrigerantes, descubra se o Instituto tem razão em aplicar a multa e descubra onde está o problema de envase. Demonstre com estudo completo de cababilidade, normalidade, comportamento, cababilidade de processo, histograma. Vai entrar histograma porque a gente tem que ver esse 2% aqui, não é isso? Então, vamos lá. Abrir de novo aqui o Minitab. Não, né? Abrir o exercício CEP 17, 2, volume de garrafa. Exercício CEP 17, 2, volume de garrafa PET. Esse aqui, ó. Todos vocês têm aí. E já fizeram, né? Vamos comparar. Então, gente, ó, tem máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Então, tem 3 máquinas de envase. Temos que fazer o estudo dela primeiro. Vamos estudar esse comportamento para tentar descobrir se tem alguma falha. Então, primeiro, ver se são normais, né? Estatística básica, teste de normalidade. Volume de máquina 1. Ok. Máquina 1 é normal. Ctrl E. Máquina 2. Ok. Máquina 2 também normal. 0,836. Ctrl E. Máquina 3. Ok, né? Também é normal. 0,43. Então, máquina 1 é normal. Máquina 2, máquina 3. Os dados estão normais. Beleza, esse é o começo do estudo de cababilidade. Agora temos que ver o que? O comportamento de cada um. Então vamos lá, estatística, carta de controle. Para subgrupo, como tem muitos dados, X/R. Ó, por que tem muitos dados? A gente já viu aqui, ó, N igual a 100, ó. Todos eles, ó. Normalidade, N igual a 100. Eu tenho 100 dados aqui embaixo, não precisei nem olhar. Quando eu fiz o teste de normalidade, já me disse aqui que tem 100 dados. Tem 100 dados? Então, beleza, todos eles têm 100 dados. Então, vou fazer o carta de controle por variáveis para subgrupo X/R. Então, todas as observações de uma carta estão em uma coluna. Vou tirar daqui porque eu tinha feito ele. Eu posso jogar todas elas aqui. Como elas têm tamanho igual, ele vai fazer, porque aqui é 5. E ele tem alturas iguais, então ele vai fazer tudo junto. Subgrupo 5, eu vou usar o 5, a gente sempre usa 5. Opções aqui, vamos ver se os testes estão tudo linkados. Os testes estão todos linkados. Se não tiver, se aparecer assim para vocês, o que é que você tem que fazer? Clicar em todos eles. Ou escolher algum que você queira tirar. Mas por enquanto vamos aprendendo e escolhendo todos. Então dá um OK aqui. E dá um OK aqui. Opa, ele fez o gráfico de volume máquina 1. Deixa eu botar só no... Máquina 1 não tem problema. Máquina 2 também não tem problema. Máquina 3 também não tem problema. Opa, até então todos os processos estão somente com causas normais, causas comuns, não tem nenhuma causa especial, né, gente? Volume 1, máquina 1, ó, perfeitinho. Volume máquina 2, perfeitinho também. Volume da máquina 3, perfeitinho. Então agora eu vou estudar a capacidade. Estatística, ferramenta da qualidade, análise de capacidade, normal. Primeiro, volume máquina 1, subgrupo 5, especificação. Como eu já fiz, estava aparecendo aqui. Vai aparecer um nada aqui, gente. Qual é a especificação? Então, nós temos só a especificação inferior, que é o limite mínimo, que é 1000 ml. Então 1000 é o limite mínimo. Superior, não tenho, tá? Por enquanto eu não tenho. Então vou calcular isso aqui. O limite inferior, 1000. Então dá um OK. Máquina 1, ó, o limite inferior, ó como ele está afastado.
Olha o CPK, 2.13. Meu Deus do céu, bom demais. Olha o ppm, 0. Então quer dizer que tá... se eu posso ter até 2%, né? No máximo 2%, nesse caso aqui, eu estou com 0%. 0% de rejeição na máquina 1. Então máquina 1 tá ok. Máquina 1 ok. Ele só fez a máquina 1? Eu esqueci de fazer. Ctrl E. Ah tá, máquina 1. Máquina 2. Máquina 2 ok. Máquina 2. Ó a máquina 2. CPK 1.56. Aqui já me deu 2.27 peças. É muito pequeno isso. É muito pequeno, né? Não dá nem 0,02%, não dá nem 1%, né? Não dá nem 1%, que é um CPK de 1.56, está muito bom também, afastadíssimo. Então a probabilidade de muito menos de gerar 2% de defeito aqui não gera, tá? Tá aqui, ó, 2.27, a cada 1 milhão 2.27. Só é dividir 2.27 por 1 milhão, deve dar 0,00. Olha, pegar a calculadora aqui. Pegar 2.27 dividir por 1 milhão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aqui. Vezes 100. Então, gente, tá muito longe dos 2%, né? Muito longe dos 2%. Então tá beleza, tá perfeito. Vamos ver Ctrl E e ver o volume 3. O volume 3 também é 1000 igual, dá um ok. Opa, Lele! O volume 3, o que está acontecendo? CPK de 0,59, gente. 0,59. Olha para isso. 41 mil de ppm, né? CPK 0, muito baixo CPK. Então se a gente entrar aqui agora e fizer o cálculo do... Ó, pegar 41... 523,98 e dividir por 1 milhão. Olha, vezes 100. Tá me dando 4,15% de rejeição. Tá vendo? Então quer dizer que o instituto tá correto, né? Que ele disse que tá vendo acima de 2%. Então essa máquina está me rejeitando 4, quase que o dobro. Mais um pouquinho que o dobro, né? Então ele pede no máximo 2%. Eu não preciso nem fazer o histograma, porque aqui eu já consegui matar só com... Então todo o caminho você consegue... Tem muitos dados no militar que você consegue chegar na explicação. Quando você faz o CPK, que é quase que completo, você pegou esse valor, divide por 1 milhão, como eu fiz, né? Multiplicou por 100, 4,15. Você encontrou o percentual de rejeição, né, total, que é esse lado, que é só esse lado. O lado de cá não tem rejeição, né? É só esse lado de cá. Aqui tem 4,15% de probabilidade de rejeição. Então, gente, o que acontece? Você tem 3 máquinas. As 3 máquinas estão com distribuição normal. As 3 máquinas têm comportamento estável. Porém, só a máquina 1 e a máquina 2 é capaz. A máquina 3 é incapaz. Então você descobriu aqui o seu problema. Você tem que atuar na máquina 3. Trabalhar. Quer dizer, o que é que acontece na máquina 1 e na máquina 2, que são as mesmas máquinas, e não acontece na máquina 3? Você vai verificar. Juntar uma equipe para tratar as causas da falta de capacidade da máquina 3, que é o que você está querendo descobrir. E descubra onde está o problema de invase. Primeiro descubra se o instituto tem razão. Tem razão. O instituto tem razão. Concorda? O instituto tem razão em aplicar a multa. E descubra onde está o problema de invase. O problema estava na máquina 3. Agora você descobriu onde está o problema. Agora você tem que descobrir qual é a causa desse problema. Aí é outra briga lá. Junto ao grupo para trabalhar. Então isso é esse exercício aí 17, tá, gente? Vamos pro outro? Agora vamos para o exercício de fixação 18, gente. Né? O 18 é aqui o apontador. Em uma fundição de panela de alumínio, foram coletadas amostras e verificado cada panela para identificar as defeituosas.
Seguindo os dados do exercício abaixo, analise o comportamento do processo com uma carta e calcule o PPM. O gerente de vendas exige da engenharia que o processo tenha no máximo um PPM de 3% para poder atender a demanda do cliente. O processo garante a quantidade e a qualidade das panelas ao cliente? Vamos verificar se esse processo que a engenharia fez vai garantir. E o gerente de vendas pede que no máximo 3% para poder, se for mais do que isso, ele não vai conseguir vender, o cliente não vai receber, vai ter que aumentar preço, não vai querer, vai perder prejuízo. Então, 3% é a rejeição que ele aceita. Então, vamos abrir aqui o CEP 17, produção panelas. Clica lá. Vamos lá no seu pacote de CEP exercícios, CEP 17, produção de panelas. Olha, gente, vamos ver. Então, gente, quantidade de amostra 5 e defeituosa. Então, tratamos agora de atributo, né, gente? Agora tratamos com atributo. Veja que a quantidade de amostra é constante e aqui é o defeituoso. Então, a carta é a carta P. Então, gráfico, não, estatística, cartas de controle, carta de atributo, carta P. Defeituosos é a variável. Quantidade da amostra, que está aqui, é o tamanho do subgrupo. O que era aqui é 15, aqui é 50, 50, 50, 50. Isso é o subgrupo 50. Então, vamos ver aqui opções de gráfico P, os testes, né? Tá tudo linkado. Se não tiver linkado, aparecer assim para vocês, vocês vão flegar, já tudo flegadozinho. Lembre-se que, notem que para os testes de atributos só são 4 testes, né? Não é para teste de variáveis, tem mais testes aqui, tem mais uns 4 ou 5 testes aqui. Então, para atributos só são esses 4. Ok? Dá um ok aqui. Vamos ver se o comportamento do processo como está. Opa, o comportamento do processo está estável. Esse processo é estável. E agora como é que eu vejo o PPM? Eu não consigo enxergar daqui o PPM, tá? Então eu vou fazer uma estatística básica, estatística descritiva, dos defeituosos. Defeituosos, né? Já está aqui defeituosos. Qual é o que eu quero? Eu quero a média, desvio padrão, mínimo, máximo, amplitude, eu quero total, N faltante, não faltante, eu quero N total. Eu quero saber quantos tem e quero saber a média, isso aqui é bem importante. O resto não vai ser importante não, mas tudo bem, eu posso o que eu quiser aqui. Então dá um OK. E dá um OK aqui. Então eu tenho total de 30, né? N igual a 30, foram 30 amostras, né? Média 8. Eu tenho uma média de 8 peças com defeito para cada amostra, tá? Só que cada amostra tem 50 panelas, né? Então, gente, cada amostra tem 50 panelas. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Botar para cá. Pegar a canetinha aqui agora. Meu N era 30. Foi 30 amostras, mas cada uma tinha 50 panelas. Né? E a média, qual era a média? A média foi de 8 defeitos. Uma média foi de 8 defeitos a cada amostra. Então 30 vezes 50 dá quanto? 3 vezes 5, 15. Mais 2, 0. 1.500. Agora é só eu pegar 8 e dividir por... Deixa eu manter isso aqui. Pegar a calculadora aqui. Pegar 8 e dividir por 1.500. Que é a minha média. Só que o total... Não vou usar a média aí, né? Eu vou ter que usar o total de 1.500. Então qual é o total? Tá. Vamos usar o N total. A média foi isso. O total não está aqui da quantidade, então eu teria que ver o total aqui. O total da quantidade não está lá, então eu tenho que ver um total aqui, porque aqui é que estão as panelas, todas as panelas que eu peguei e toda a quantidade. Então aqui, como é que eu calculo isso aqui? Então, gente, se eu não ensinei, você pode vir aqui, calculadora, estatística de coluna, e você quer a soma
da coluna defeituosos. Então, armazenar resultado em qualquer lugar, ele vai escolher aí, dá um OK, vai escolher o mais próximo ali. Então tá aqui, soma 240. Pronto, armazenou aqui. 240 é a soma. Agora eu tenho 240 que é o total. A média foi 8, mas o total é 240. Então agora eu vou pegar 240, foram 240 defeituosos, dividir por 1.500 panelas. Que eu vi. Que vai me dar quanto? 0,16 vezes 100. Isso é 16%, gente. Ele só pede 3%. E você está com 16% de rejeição. Foram 240 panelas com defeito, né? Voltando aqui para o Minitab. Foram 240 panelas, se eu somar tudo isso aqui, defeituosas, com essa quantidade de panela que eu peguei, que foi 1.500. Dividir um pelo outro, é simples dividir, porque eu tenho que saber o defeituoso e a quantidade de amostra. Eu tenho minha DPO, minha DPU, e o ppm é só multiplicar por 1 milhão, né? Então, gente, voltando aqui, não dá para esse processo ser assim, né? Deu 16% de rejeição. Então, a gente não aceita 16% de rejeição. Né, gente? É só 3. 16% quer dizer o quê? Que o gerente vai ter que colocar esse custo dentro do valor das panelas. Aí o outro cliente não vai conseguir comprar porque tem um fornecedor que vende mais barato. E agora? Você vai ter que corrigir o seu processo para reduzir esse 16% de rejeição para no mínimo, no máximo 3%. Que o gerente já calculou. Com 3% de rejeição pelo volume que eu jogo fora, eu consigo administrar esse custo de rejeição e ainda ter lucro. Mas com 16% eu não tenho lucro. Eu não posso repassar esse valor para o cliente final, porque o cliente não vai pagar, porque ele já tem outro fornecedor melhor. Temos que ter cuidado com os nossos processos por causa disso, senão o cliente vai embora. Vamos para o outro. Exercício de fixação 19. O processo de manufatura de vacinas requer padrões rigorosos de controle de qualidade. Para isso, ocorre um aquecimento das seringas. Qualquer problema identificado, como a presença de resíduos sólidos ou distorções nas dimensões, provoca perdas, já que seringas nessas condições são descartadas. Claro, provocou perdas aqui, seringa é um caso sério, né, gente? Provocou algum defeito de distorção, resíduos, você vai perder a seringa. Amostras foram coletadas durante cada turno de trabalho, 3 turnos, e examinada para identificar potenciais problemas. Os dados dos primeiros 10 dias, totalizando 372 erros, foram apresentados na tabela a seguir. Esse processo está sob controle? Justifique. Ele quer saber se o processo está sob controle. Justifique. Então, exercício CEP 04, produção de seringa. Vamos lá. CEP 04, produção de seringas aqui, ó. Produção de seringas. Amostra e erros. Ó, as amostras, a gente vê que as amostras estão variando, né? Então eu não posso usar mais a carta P, porque a amostra varia. E aqui estão os erros, mas a amostra é variável. Se a amostra é variável, eu não posso usar a carta P. Mas eu posso usar o que, gente? Estatística, carta de controle, carta de atributo e a carta NP. Não é a P. Eu uso a P quando a amostra é constante. Quando a amostra não é constante, eu vou usar a NP. Então, NP. Erros é a variável que eu quero estudar. Já está até aqui a amostra, né? E a amostra é o tamanho do subgrupo. Cada tamanho diferente, né? Vamos ver opções de gráfico, vamos ver os testes, está tudo linkado, então ok, perfeito, ok, ok. Vamos ver se esses dados são normais, né? Vamos considerar se o comportamento está estável. Olha que coisa linda, vamos ver como é chatinho, né? Imagina um operador fazendo um gráfico desse, é complicado, né, gente? Mas a gente vê, estudando o processo, que o processo está estável. Não apareceu nenhum pontinho vermelho, então o processo é estável. Qual é a pergunta? Esse processo está sob controle? Justifique. O processo está sob controle. Ele tem um controle. Se ele é capaz, não sei.
Se ele é capaz, aí vocês vão ver lá o estudo de capacidade de processo, né? Tem um videozinho que tem o estudo de capacidade do processo. E vocês fazem esse teste de capacidade aí, se ele realmente é capaz ou não. Mas aqui, no momento, como não tem especificação nenhuma, mas aqui o processo está sob controle. Essa é a resposta para essa questão, tá, gente? O processo está sob justifique. Justificar o quê? Nenhuma característica saiu de controle, nem infringiu as 4 testes que é feito estatisticamente para saber se existe causas especiais. Tudo ficou bom, ok? Vamos partir para o outro? Vamos ver agora o exercício 20. Considerando a fabricação das panelas do exercício 18, imagine agora que falhas, erros nas panelas foram notadas durante 30 dias e computadas no exercício abaixo. Exercício 1705, falha nas panelas. Elabore uma carta C e verifique se o processo tem comportamento estável. Veja se os dados se comportam como uma normal e calcule o ppm da falha desse processo. Vamos lá. Primeiro, abrir lá o exercício, né? Falha nas panelas. Esse último aqui, ó. Falhas nas panelas. Então, dias que ele anotou e as falhas. Como é falha, gente, a gente vai fazer uma carta C, como ele pediu, né? Carta C. Então, primeiro vamos ver se é normal. Se os dados são normais. Então, estatística básica, teste de normalidade, falhas. Dá um OK. Não é normal. Os dados não são normais, gente. Os dados não são normais. Tem algo de estranho nesse processo. Os dados não são normais. Veja que deu menor que 0,05. Deu 0,005. Então, os dados não são normais. Teria que checar de novo, ver quem foi que coletou esses dados. Esse é o trabalho que quem está trabalhando com o CEP tem que fazer. Se os dados não deu normal, por quê? Que dados são esses? Que valores são esses? Então, deve ter muita variação no processo. Deve ter causas especiais no processo. Né? Vamos checar como é que está o gráfico. Carta de controle, por atributo, carta C. Falhas, né? Que é as falhas. Vamos estar aqui. Os dias são dias contados, não tem. Opções de gráfico, teste, já está tá flegado tudo. Dá um OK aqui e dá um OK. Vamos ver. O comportamento dele está ok. Está um comportamento estável, porém não normal. Os dados não são normais, porém um comportamento estável. Isso tudo pode acontecer no CEP, entendeu? Comportamento está estável, porém os dados não são normais, né? E capacidade de processo de atributos, vocês viram lá como é que faz. Tentem fazer com esse também. Com esse gráfico aqui, não, com os dados do comportamento do processo, né? Pelo ppm. Então, para saber aqui o ppm, gente, a gente vai ter que fazer uma média aqui. Vamos ver a estatística. Estatística básica, edição de estatística, falhas. Quais são as estatísticas? Média, deixa eu ver a soma. Eu posso criar a soma, que é importante, para ver o total. N total, quantidade de... E a soma total dá OK. A soma foi importante aqui. OK. OK. Então, a soma 322. O que é esse 322? É a soma daqui, ó. 322. Será que é isso mesmo? Aí só você vir aqui, ó, calcular estatística de coluna. Você vai aprender um pouquinho. Estatística de coluna. Eu quero a soma. A soma de quem? Das falhas. Vamos dar um OK. Vou armazenar em canto nenhum não. Ele vai mandar direto para o espaço lá. 322. Que é esse 322 aqui, a soma. Então tem essa soma 322. E eu tenho... São 322... como é que se diz? Falhas, né? Porém, eu não tenho a quantidade de peças. Então, nos deparamos com um problema, né? Foi 18, foi 30 dias pegando 30 dias computando só as falhas. Só anotar as falhas. Então não tem como calcular o ppm, gente, né? Então cuidado quando vocês forem anotar.
feito de propósito para isso. Cuidado, você deve ter ficado doido aí para procurar como fazer esse ppm daí. Mas não tem como fazer esse ppm, porque não tem a quantidade de peças que eu peguei. Eu só tenho a quantidade de falhas. A quantidade de falhas, e esse N igual a 30 foram os dias, cada dia que passou, 30 dias. Eu não tenho quantas peças eu peguei aqui, quantas eu peguei aqui, foi 100 de cada uma, foi 50, foi 30, não tem, então não tenho. Então o ppm você não vai conseguir calcular, tá, gente? Vimos que a distribuição não é normal, mas vimos que o processo tem um comportamento estável. Porém, o que é que você tem que fazer agora? Checar esses dados das panelas, como foram pegos. Se a gente olhar para o Minitab, a gente nota o seguinte: tem dia, qual é o menor? 5. Tem dia que acontece 5 falhas e tem dia que acontece 20 falhas. Por isso não é uma coisa muito normal, né? Tá. O range está muito grande, ó. O máximo foi 20, 20 foi o máximo, e o mínimo foi 5. O mínimo foi 5, então o range está muito grande, a amplitude está muito grande. Acontece 20, aconteceu uma vez 20 só, e só uma vez aconteceu 20, então isso desestabiliza o processo. Não estabilizar na parte do comportamento, tá ok, mas de os dados serem normais. Tem algo de estranho nesse processo acontecendo, que está fazendo com que os dados não sejam normais, tá? Então aqui a gente fecha com isso. ppm você não calcula, se alguém morrer calcular, não consegue, tá? Então, gente, depois disso tem agradecimentos. Gente, que coisa boa. Acabamos o nosso curso aí, né? Então, controle estatístico do processo, gente, a gente tem que usar. A gente tem que usar o tempo inteiro. Tem que ir lá pegar dados, anotar dados, checar amostra, fazer gráfico, fazer análise, fazer com lote menor, fazer com lote maior. E aí você vai aprendendo e ganhando base. E realmente você vai incorporando o controle estatístico do processo. Tá, gente? Não deixe de fazer as coisas, esse tipo de controle com vocês, não, para aprender cada vez mais. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, pode mandar zap para mim, mesmo que acabou o curso, se você não tem mais o contato do curso, mas manda o zap, manda notícias, continua no curso, no grupo do Telegram, não precisa sair do grupo do Telegram, porque esse grupo do Telegram vai receber mensagem de curso, vai receber mensagem de trabalho, de livros, alguma coisa que a gente vai sempre tá alimentando esse pessoal aí. E vocês alimentando e a gente se alimentando, fazendo network de todo mundo. Esse grupo é feito para isso também, fazer network. Gente, um grande abraço no coração. E eu acredito que deve ter alguma aula extra, não tem, mas agora, gente, é partir para quê? Se quer aumentar a capacidade de aprendizado, já que você conseguiu agora aprender o que é controle estatístico do processo, agora você tem que aprender a resolver problema. Parte lá para fazer um curso de Greenbelt. Você vai ver isso que você está vendo aqui, muito mais outras coisas, muito mais o Minitab e como resolver um problema. Que é importante para quem faz um curso de estatística, né? Você fez, descobriu que tem um defeito, agora como eu resolvo esse problema? Vai fazer tem o White Belt gratuito, tem o Yellow Belt gratuito, começa fazendo o White Belt e Yellow Belt gratuito, depois parte para o Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, domina esse negócio de estatística nas indústrias, nos processos, hospitais, em tudo, logística, escambau. Gente, vai lá, um abração, um beijão no coração e até mais em outros cursos que a gente possa se ver, tá? Levo aí com vocês o meu abração. Tchau!